Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o módulo de um número. Módulo de um número, o que vem ser, o que é módulo, na verdade? Módulo é uma distância, é a distância de um ponto qualquer até o ponto zero. Então, quando eu falar em módulo, você tem que ter na cabecinha o quê? A distância até o ponto zero. O nosso ponto de referência é o ponto zero. Então, quando eu peço para calcular o módulo de um número, na verdade, eu estou pedindo para calcular a distância desse número até o ponto zero. Como a gente representa o módulo? Como a gente faz a notação de módulo? Bom, o módulo é representado por duas barrinhas. Eu vou virar aqui o quadro para vocês. Vocês podem ver aqui o exemplo que nós temos aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, as duas barrinhas. Sempre que a gente quer representar módulo, colocamos as duas barrinhas e dentro dessas duas barrinhas colocamos o número que queremos calcular o módulo. Bom, aqui a gente está querendo calcular o módulo do número menos 3. Isso significa o quê? Eu vou calcular a distância do ponto menos 3 até o ponto zero. Então, o que eu indico aí? Primeiro, represente a reta numérica aí no caderno de vocês. Lembrando que o nosso eixo central, o nosso ponto de origem é o ponto zero. Os números à direita da sua reta, à direita do número zero, são os números positivos. E os números à esquerda de zero são os negativos. Então, o que diz aqui, ó? Queremos calcular o módulo de menos 3. Então, a primeira coisa que nós faremos é identificar onde está o ponto menos 3 na reta numérica. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou fazer uma estrelinha. Aqui está o ponto menos 3. O que a gente vai fazer então agora? Lembra, módulo é a distância de um número até o ponto zero. Então, agora eu vou calcular quantas casinhas eu tenho que pular para chegar até um número zero. Então, olha só, do menos 3, pulei uma casinha. Uma, duas, três. Opa, do menos 3 até o zero, eu tive que pular 3 casinhas. Isso significa que a distância do menos 3 até o zero é 3 casinhas. Então, a distância, o módulo de menos 3 é 3. Vamos fazer isso também com um número com um módulo de 3. Por quê? A gente pode tirar um conceito aqui matemático. Então, vamos calcular o módulo de 3. Módulo de 3. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar o ponto 3 na nossa reta numérica. O ponto 3, ele tá aqui, ó. Vou fazer um quadradinho aqui nele. Muito bem. Tenho que calcular a distância até que ponto? Até o ponto zero. Então, vamos lá, ó. Uma casinha, duas casinhas, 3 casinhas. Chegamos no ponto zero. Então, a distância do ponto 3 até o zero é igual a 3. Ou seja, a gente teve que pular 3 casinhas para chegar até o ponto zero. Então, o módulo de 3 é 3. O módulo de menos 3 é 3. Na sala de aula, eu comentei com vocês um determinado conceito sobre números simétricos, ou também conhecido como números opostos. E a gente aprendeu esse conceito através do módulo. Então, só para relembrar o que a gente falou em sala de aula, quando eu tenho dois números onde o módulo deles deu o mesmo valor, ou seja, o mesmo resultado, então esses dois números aqui são chamados de números simétricos ou números opostos. Então, olha só, menos 3 e 3, eles possuem o mesmo módulo, ou seja, a resposta à distância até o ponto zero é a mesma.
Então, a gente pode dizer que menos 3 e 3 são números o quê? Simétricos. Ou também vocês podem encontrar em alguns livros matemáticos como números opostos. Então, menos 3 e 3 são números simétricos ou opostos. Por quê? Porque eles possuem o mesmo módulo, ou seja, a mesma distância até o ponto zero. Então, esse foi um conceito que nós vimos em sala de aula e a gente está relembrando para quê? Para que vocês possam fazer exercícios da apostila da parte 2. Segundo ponto que devemos agora na verdade, conhecer, porque isso a gente não viu em sala, que é a adição e subtração de números inteiros. E a regrinha é bem simples. Números com sinais iguais, somamos. Números com sinais opostos, subtraímos e permanece o sinal do maior número. Então, essa regrinha eu até recomendo você anotar no cantinho aí da apostila ou então coloca no caderno. Números com o mesmo sinal. A operação sempre vai ser de adição. A gente sempre vai adicionar esses números. Números com sinais opostos, a gente vai subtrair sempre da forma que a gente está acostumado. E aí vai analisar qual é o maior número. O maior número é o sinal que ele, na verdade, carrega esse maior número, é que vai prevalecer na resposta. Então, vamos fazer um exemplo aí, 2 exemplos de adição e subtração com sinais iguais e sinais diferentes. Então, vou virar aqui a câmera para o quadro. Vamos aqui utilizar. Então, muito bem, vamos começar com sinais iguais. Então, eu vou colocar 2 exemplos aqui. Menos 10, menos 4, menos 2. Então, essa é a nossa operação. Você pode verificar que todos esses números aqui, eles estão com sinais iguais, menos, menos, menos. O que eu vou fazer? A regrinha número 1. Sinais iguais, vamos somar. Então, eu vou somar 10 com 4, depois mais 2. Então, 10 mais 4, 14. 14 mais 2, 16. E qual é o sinal que vai nesse resultado? É o sinal que é igual para todos os números. Então, o meu sinal que vai no resultado é menos 16. Então, a resposta de menos 10, menos 4, menos 2 é menos 16. Ah, se forem positivos? Vamos colocar um exemplo aí positivo. 10 mais 3 mais 1. Quando não temos nenhum sinal na frente de um número, esse número ele é positivo. Não é necessário escrever o sinal de mais na frente. Bom, então o que a gente vai fazer? 10 mais 3, 13, mais 1, 14. Por que a gente fez a soma? Porque todos esses sinais aqui são sinais positivos. Então, todos os sinais são iguais. Então, a gente vai somar esses números. Então, lembrando a regrinha, sinais iguais a gente soma, sinais iguais somamos e permanece o sinal que é igual no resultado. Esse é a primeira regrinha. Segunda, quando temos números com sinais diferentes, ou seja, eu tenho um positivo com negativo, depois um positivo com negativo e assim por diante. Então, vamos colocar aqui menos 10, mais 4, menos 6. Ó, agora o que aconteceu? Temos negativo e um positivo, e depois um outro negativo. Você pode fazer essa conta aí de 2 formas. Podemos resolver na sequência. Então, eu vou primeiro resolver menos 10 com mais 4.
Quando eu tenho sinais diferentes, sinais opostos, a regrinha sempre é subtrair. Subtrair de que forma? Daquela que a gente está acostumada. Então, eu vou tirar 4 de 10. Tirando 4 de 10, sobra 6. Bom, agora que eu fiz isso, eu vou analisar qual é o maior número. De 10 e de 4, qual é o maior número? O maior número é 10. Bom, se esse é o maior número, qual é o sinal que o 10 está carregando? É negativo. Então, o negativo vai no resultado. Então, a resposta disso, menos 6. Bom, falta ainda fazer o quê? Falta agora resolver com aquele menos 6. Então, ó, menos 6. Então, isso aqui a gente já resolvemos. Agora, vamos colocar o menos 6 aí. Bom, menos 6 e menos 6, sinais iguais. Sinais iguais, vamos somar os números. Então, 6 mais 6 é igual a 12. Bom, qual é o sinal que é igual aos números? Menos. Então, a resposta, menos 12, tá? Isso seria uma forma de resolver. Aqui, tomando cuidado que, agora quando temos sinais opostos, devemos subtrair e depois analisar qual é o maior número. O maior número, o sinal dele é que vai prevalecer na resposta. Outra forma, poderia fazer o quê? Sinais iguais, somar. Então, menos 10 com menos 6 seria menos 16. Essa resposta faria menos 16 com mais 4. Sinais diferentes, vou subtrair. Então, eu vou tirar 4 de 16. Bom, 4 de 16 dá 12. Qual é o maior número? 16. Qual que é o sinal dele? Menos, então ficaria menos 12. Isso seria uma segunda forma de fazer resolver a conta. Vamos fazer mais um exemplo aí com sinais diferentes. Vamos colocar aqui, menos 7 mais 10 menos 1. Olha lá, sinais diferentes. O que vai acontecer? Tem que subtrair. Então, vou tirar 7 de 10. Tirando 7 de 10 é 3. Bom, qual que é o maior sinal aí? Perdão, qual é o maior número? 10. Qual é o sinal que ele carrega? Positivo. Então, a nossa resposta é positiva. Menos 1. Bom, novamente, sinais diferentes. Sinais diferentes, o que vai acontecer, professora? Vamos subtrair novamente. Eu vou tirar 1 de 3. Tirando 1 de 3, a resposta é 2. Qual é o maior número? Maior número, vamos colocar aqui. O maior número é 3. Qual é o sinal dele? Positivo. Então, a nossa resposta é positiva. Então, gente, sinais diferentes, subtraímos e depois analisamos qual é o maior número. Determinando o maior número, vai prevalecer o sinal que ele carrega. Isso é um exemplo de como resolver essa continha aqui. Vou agora resolver de uma outra forma. E a outra forma também vai chegar no mesmo resultado. O que eu posso fazer? Olha só, números com sinais iguais, nós somamos. Então, vamos somar menos 7 com menos 1. E mais 10, esse 10 a gente vai deixar aqui no canto. Sinais iguais, somamos. Então, 7 com mais 1, 8. Como o sinal que é igual aos números é menos, então fica menos 8. Agora sim, com mais 10. Mais 10. Agora, sinais diferentes, subtraímos. Então, eu vou tirar 8 de 10.
Tirando o 8 de 10, a resposta é 2. Qual é o maior número? O 10. Qual é o sinal que ele carrega? Positivo, então a resposta é mais 2. Ou seja, o mesmo valor que chegamos anteriormente. Bom, isso significa o quê? Que você agrupar os números que possuem o mesmo sinal, somar e depois fazer a subtração com um número positivo, também vai chegar no mesmo valor que se você fosse resolver passo a passo a ordem. Bom, galera, é isso aí, adição e subtração de números inteiros. Então, gravem essas duas regrinhas. Números com sinais iguais, a gente vai somar, tá? Pode ser 2 ou mais do que 2, 5, 6, 7 números. Se eles possuem o mesmo sinal, nós vamos somar os números e permanece o sinal que é igual a esses números. Números com sinais diferentes, subtraímos. Então, a gente vai subtrair da forma que a gente aprendeu lá no segundo ano, subtraímos esses números e vamos analisar qual é o maior número. O maior número, identifiquei ele, vou analisar qual é o sinal que ele carrega. E esse sinal vai prevalecer, vai ficar na resposta, vai prevalecer no resultado da subtração. Gravem essas duas regrinhas e não tem erro para resolver a adição e subtração de números inteiros. Um beijo!